Cheguei, minha gente, pra gente falar sobre a lunação leonina, finalmente. Encontrei esse lugar lindo, numa praça que tem o mesmo nome que uma praça lá no Rio de Janeiro, Antero de Quental, com essas flores lindas, para eu poder falar do fundo do meu coração todas as coisas que eu preciso falar para vocês nesse começo de lunação, né? Lunação, para quem tá perdido por aí, é um ciclo lunar. A Lua, ela encontra o Sol no mesmo grau, minuto e segundo de um signo, dando início a um novo ciclo. E esse ciclo, ele dura 4 semanas, que é o tempo que a Lua demora para perpassar pelas 4 fases lunares: a Lua nova, a Lua crescente, a Lua cheia e a Lua minguante. Claro que, assim como na vida, a Lua e essas fases, elas não são abruptas. As coisas vão... É como aquela poeirinha que todo dia vai caindo devagarzinho nos nossos móveis, e quando a gente se dá conta, já tá cheio de poeira, né? A gente não vê o dia a dia, aquele microsegundo em que a poeirinha tá caindo, a gente vê mais os resultados. As fases lunares são dessa maneira, então não é abruptamente que uma fase termina e a outra começa. É o tempo todo a gente está mudando de fases. Tem fases maiores e fases menores dentro das fases maiores e menores. Dentro dos ciclos a gente vive outros ciclos. E a gente, quando faz essa leitura astrológica, a gente tenta trazer diferentes pontos de vista, diferentes perspectivas dos diferentes ciclos que estamos atravessando, para a gente conseguir ter um pouquinho de clareza e tomar consciência das coisas que estão acontecendo na nossa vida. Porque a verdade é que acontece muita coisa ao mesmo tempo e é muita coisa para assimilar e processar, especialmente num ano como esse está sendo, tão dinâmico, tão veloz, tão cheio de acontecimentos, de oportunidades, de encontros, de reencontros, de transformações. Bom, eu me chamo Múcia, sou astróloga, também massoterapeuta e professora de yoga. E vim aqui agora para a gente conversar sobre esse ciclo leonino e a gente pensar tudo que a gente precisa se atentar ao longo desse ciclo, tudo aquilo que a gente precisa eliminar e expurgar, tudo aquilo que a gente precisa recepcionar. Eu gosto de começar a falar das lunações sempre trazendo algumas palavras-chave do signo em que Sol e Lua se encontraram. Neste caso, eles se encontraram aos 5 graus e 38 minutos do signo de Leão, um signo do elemento fogo, através do qual o Sol está atravessando, e a gente está vivendo aí os 30 dias do ano em que a nossa parte leonina está exaltada, está ganhando mais energia, mais vitalidade, mais disposição para aparecer para o mundo. Todo mundo tem uma parcela leonina dentro de si e dentro do seu mapa. Se você não conhece, depois a gente pode conversar, você pode procurar aí os conteúdos no meu Instagram sobre esse signo, e também, se você quiser entrar em contato, a gente pode agendar um atendimento. Bom, estou aqui com a minha cola para poder falar um pouquinho sobre esse ciclo. As palavras-chave que eu destaquei sobre o signo de Leão principais são vitalidade, calor, disposição, brilho próprio, energia, amor, sexo, prazer, criatividade, infância, contato com crianças, liderança, generosidade, fazer as coisas bem feitas, autenticidade, expansão, alegria, drama, egocentrismo, vaidade, prepotência, arrogância, egoísmo, individualismo, individualidade, autoexpressão, maternidade, paternidade. Essas são palavras ligadas à energia do signo de Leão. Bom, para começar, o que a gente precisa refletir? Toda alunação, que é ciclo aí de 4 semanas em que a gente vive os processos emocionais relacionados aos assuntos ligados a essas palavras-chave,
O ápice de todo o ciclo lunar é a lua cheia, e a lua cheia sempre acontece 2 semanas após a lua nova e sempre no signo oposto complementar ao que está transitando o Sol. No caso, a gente vai ter uma lua cheia aquariana no dia 11 de agosto, enquanto o Sol transita pelo signo oposto complementar, que é Leão, tá? Bom, o que esse eixo Leão-Aquário ele traz pra gente de elementos importantes pra gente refletir? Para começar, é um eixo de signos fixos. E tem um tempo já que eu venho falando sobre o quanto a gente tem vivido trânsitos planetários muito importantes, né, nos signos fixos há um tempo atrás, né? Então a gente está vivendo a passagem de Saturno, que é o astro amadurecedor, regulador e ordenador, estruturador, pelo signo de Aquário, desde dezembro de 2020 até março de 2023, que também é a representação do retorno de Saturno para pessoas nascidas aí entre 91 e 94, 61 e 64. Tem aí, depois a gente pode colocar as datas bonitinho, vou colocar na legenda aqui da descrição do vídeo, para você poder confirmar quem são as pessoas que estão atravessando esse momento de retorno de Saturno. Mas basicamente, para todos nós, o que importa pensar com o trânsito de Saturno por Aquário é que estamos aprendendo a estruturar e modelar as nossas vidas através de um lugar de maior inventividade, tecnologia, modernidade, autenticidade, liberdade. Mas para isso tudo a gente está tendo que amadurecer o nosso contato com os assuntos aquarianos, e isso muitas vezes vem através dos desafios. O desafio da gente usar a tecnologia de um lugar disciplinado para a gente não se tornar refém e escrava da modernidade, da tecnologia, e a gente conseguir entender como que a gente enxerga que a liberdade pode ser exercida, como esses avanços tecnológicos ou essas ideias que representam quebras de paradigmas e inovações podem nos ajudar a caminhar de um lugar mais leve e não tão massacrante, né? Como essas novas formas de trabalhar e de viver podem ser aberturas de caminhos e não mais um lugar de opressão e de repetição de padrões. A gente está atravessando também a retrogradação de Saturno. E eu estou falando bastante de Saturno, não só por ser um trânsito que fala dos signos fixos, inclusive um dos dois envolvidos no eixo aí dessa lunação, mas também porque a lua cheia vai vir aí em conjunção com Saturno. Então eu já estou trazendo uns spoilers do que esse ciclo vai trazer. Ele vai trazer muita clareza de onde a gente vive inseguranças, padrões de comportamento ligados à defensividade, ao medo da vida, à autoexigência excessiva, ao criticismo, à rigidez, seja com a gente, seja com as outras pessoas. E aonde a gente vai precisar acessar esses medos e para quebrar essas barreiras, para poder enfim emplacar na nossa vida aquilo que a gente tanto diz desejar, e para a gente poder ser autêntica e verdadeira em relação ao nosso coração. É importante lembrar que sim, existem limites, a gente vive em sociedade, a gente vive em coletivo e nem todo mundo está preparado para tudo que nós somos ou viemos fazer. E também depende da nossa capacidade de comunicar a nossa verdade, da gente estruturar os nossos projetos, da nossa autorresponsabilidade. Então, temos aí várias questões para serem trabalhadas nesse ciclo que estão ligadas a esses posicionamentos. Então, o signo de Leão, ele é um signo do elemento fogo, ele está ligado a ser espontâneo, a ser caloroso, a expressar a verdade daquilo que a gente sente. O signo de Leão, ele está ligado às grandes paixões que a gente vive na nossa vida, quando a gente se encanta loucamente por alguém, por algum lugar, por alguma ideia. E o signo de Aquário é um signo do elemento ar, que é regido por Urano, e está ligado à inventividade, aos impulsos nervosos, à tecnologia, ao computador, aos drives, às nuvens, às mídias, aquilo que é inovador, futurístico. E o confronto entre as duas energias
é um confronto que é saudável que exista, porque o lado leão é aquele lado piegas, é quando a gente está completamente apaixonada e a gente se vê fazendo comportamentos que a gente de um outro lugar pensaria, nossa, que é isso? Mas é o movimento do apaixonado, e o movimento de alguém apaixonado, ele é lindo, ele é cheio de calor, ele é cheio de entrega, ele é cheio de verdade. Enquanto o movimento aquariano é um movimento da amizade, da fraternidade, de um lugar onde faz caber a diversidade. É onde a gente consegue equilibrar os brilhos de cada pessoa, o brilho dos olhos de cada pessoa. As duas polaridades são muito importantes, porque se eu estou num coletivo aquário em que não existe lugar para diversidade, eu não me vejo num lugar favorecida para ser espontânea, para ser criativa. Então eu me calo, eu me igualo e esse aquário vai para a sombra. Quando o coletivo se sobrepõe ao individual e a gente não quer que ninguém brilhe de uma maneira autêntica, a gente torna esse coletivo mais fraco. O coletivo ele precisa da espontaneidade e da individualidade, do brilho próprio do leão, para ele ser colorido, para ele ser vivo, para ele ser dinâmico, para ele ser diferente. E para uma pessoa expressar a autenticidade e a verdade dela num coletivo, ela precisa estar conectada com ela e com aquilo que faz os olhos dela vibrarem. Ela precisa estar encantada, viva, vívida, com olhos brilhando, com cor, com coisas para dividir, com coisas para dizer. E se essa pessoa não tem tempo, ou não encontra espaço, ou não encontra lugar para expressar aquilo que é a verdade do coração dela, ela enfraquece tanto o coletivo quanto a si mesma. E quando ela enfraquece a si mesma e esse coletivo é fraco, a gente encontra muitos desafios, muito desânimo. E a gente vive coletivamente aquilo que a gente está vivendo, que é um lugar de fazer as coisas no automático, que são relações em que a gente não tem tempo nem energia para estar um com o outro, a gente não tem vontade de saber do outro, porque a gente tão pouco consegue ter disposição e energia para cuidar da gente, para conectar com o que é importante para a gente. Se a gente vive uma rotina automatizada, mecânica, a vida fica insossa, sem diversão, sem cor, sem sabor. A gente não para sentir o aroma de uma flor, para se encantar com a beleza das ruas e dos caminhos, do brilho dos olhos de outras pessoas. Se eu não estou conectada com aquilo que faz o meu coração vibrar, quando eu vejo o outro falar daquilo que faz o coração dele vibrar, eu posso sentir recalque, inveja, desconforto, achar que aquela pessoa é uma mimada por estar vivenciando aquela realidade quando ela devia estar trabalhando, ralando, suando, se encasquetando, como eu supostamente estou. Então essa é uma alunação em que eu vou reforçar uma mensagem que eu sempre dou toda lua nova, mas eu acho que nessa alunação é especialmente importante, principalmente diante dos desafios que a gente está vivendo no céu. É importante a gente desacelerar. É importante a gente, nessa primeira semana do ciclo, lembrar, na verdade, essas 2 primeiras semanas de agosto de 2022, a gente lembrar que a gente precisa parar de correr. Porque tem um texto muito famoso, que inclusive muito bom, eu lembro dessa expressão desse texto, exaustos e correndo, exaustos e correndo. A sensação é que estamos sempre exaustos e correndo. A gente está sempre atrasada, a gente está sempre devendo, a gente não está dando tudo que poderia estar dando em vários aspectos e áreas da nossa vida. Tá tudo muito tenso, a gente tá exausta, mal tem tempo para descansar. Quando a gente tira um dia, algumas horas, alguns minutos de descanso, a gente já se sente em dívida, a gente sente que, caraca, eu tinha que estar fazendo outra coisa, eu deveria estar sendo produtiva. Aí a gente vai tentar produzir, ou vai tentar, sei lá, fazer uma atividade física, porque disseram que isso que faz bem, e a gente fica mais cansado. E o resultado é que a gente vive de um lugar de anestesia, que é quase como o corpo tivesse dito, cara, pausa tudo aí as sensações, porque essa pessoa não vai dar conta de sentir tudo que ela precisa sentir. Então bota aí uma dor no joelho, uma dor na coluna, porque se ela pausar e sentir tudo, vai doer demais. Então, é um ciclo que, sobretudo, pede que a gente pare de correr. Mesmo que as coisas pareçam urgentes, prioritárias, muito importantes, inadiáveis, tem algo que é muito mais inadiável do que qualquer outra coisa. É você estar viva, inteira, sentindo integralmente quem você é, cumprindo a tua missão aqui. E você não vai conseguir cumprir se você ficar ocupando o seu dia inteiro com milhares de coisas que não são prioritárias, mas que você faz parecer que são.
porque na verdade tá difícil conectar com a dor das emoções ligadas ao que é verdadeiramente importante. A gente está aqui para tomar conta da gente, para se integrar com as pessoas ao nosso redor, para expandir nossa consciência, para viver as emoções, para amadurecer, para construir coisas incríveis, para viver dias de prazer e de cor, para cumprir propósitos. Mas a gente está confundindo muito isso. A gente está achando que tem que carregar os pesos nas costas, que tem que honrar pactos inconscientes com a nossa ancestralidade, com nossas memórias kármicas, com o histórico da nossa família. Acho que a gente está carregando peso demais, achando que precisa cada vez de mais coisas, acumulando muito, tendo acesso a muita coisa e achando insuficiente. A gente nunca teve tanto acesso à informação, a gente nunca teve tantas possibilidades e opções de filmes para assistir, livros para ler, informações para consumir, pessoas para se comunicar, e ao mesmo tempo parece tudo tão superficial. A gente não consegue se dar tempo a aprofundar nada, porque a gente está sempre exausto e correndo. Esse é um ciclo que eu já saí praticamente totalmente do meu roteiro, mas basicamente eu tô falando do céu sem estar nomeando as coisas que estão aqui. Mas vamos voltar pro roteiro, porque dei essa poetizada importante, mas a gente precisa refletir sobre isso, tá? Então, para começar, datas importantes desse ciclo. Lunação começou no dia 28 de julho de 2022. O quarto crescente vai ser atingido no signo de Escorpião no dia 5 de agosto de 2022. A lua cheia aquariana acontece em conjunção com Saturno no dia 11 de agosto de 2022 e o quarto minguante será atingido no dia 19 de agosto de 2022. É uma lunação em que a gente vai atravessar 4 semanas de contato com visões e crenças e formas de viver das pessoas ao nosso redor. A gente vai olhar para questões ancestrais, para heranças, para lembranças e reminiscências das pessoas antigas da nossa linhagem ou pessoas antigas da nossa cultura. É uma alunação em que a gente vai olhar para as questões ligadas ao contato com o outro, a intimidade, a partilha. Também vai mostrar muitas possibilidades da gente desenvolver nossa habilidade política, nossa habilidade diplomática, de se relacionar com pessoas de mundos e vivências completamente diferentes das nossas. A gente vai conectar com a necessidade de mudança, com a necessidade de expansão e de crescimento, com o desapego. Também vamos lidar com questões financeiras, inclusive as questões financeiras afetivas e o olhar para o escalonamento das prioridades da nossa vida. São pautas assim cruciais desse ciclo de 2022, em que os eclipses estão acontecendo no eixo Touro-Escorpião, que também são signos fixos, mais coisas acontecendo aí. Pessoas que têm signos fixos em pontos cruciais do mapa são as pessoas que mais têm me procurado para atendimento, sem saber disso. São pessoas que têm vivido mudanças muito revolucionárias dentro da sua forma de viver, da sua perspectiva de enxergar e pensar a vida, pensar o mundo, pensar os relacionamentos, pensar o dinheiro, a organização dos recursos materiais, dos recursos imateriais, né? Enfim, das escolhas da vida. E são pessoas que geralmente não são pessoas que gostam de mudar tudo o tempo todo. Então são pessoas para quem atravessar esse cenário de instabilidade tem sido duplamente desafiador. A gente, né, como coletividade, está atravessando crises de mil, mas existem pessoas que foram colocadas diante dessa necessidade de mudança de um lugar muito abrupto, muito profundo, muito radical, como se fosse possível enxergar, cara, a partir daqui não vai ser mais a mesma coisa, e o que eu vou fazer com isso? Quem será que eu me tornei, tá? Bom, essa é uma alunação aí que vem com ascendente Sagitário, seja aqui em Portugal, seja no Brasil. E Sagitário é um signo do elemento fogo, representado por uma flecha de um centauro. É uma alunação que fala da aventura em desbravar novos caminhos. É uma alunação em que Sol e Lua estavam ali no momento da Lua Nova em harmonia com Júpiter. Júpiter, esse astro que fala de expansão, que é um grande farol, que é um astro ligado a tudo que cresce, a tudo que ganha amplitude, a tudo que
escancara a tudo que ilumina, traz vitalidade, traz fogo, aventura, desbravamento. Então é uma alunação que abre muitas portas e a gente precisa ter sabedoria de olhar que portas são essas que eu quero abrir. Na verdade, o que a gente viveu de maio desse ano até agora, 28 de julho de 2022, a gente viveu o trânsito de Júpiter que ingressou no signo de Áries e agora Júpiter está retrogradando. Algum tempinho, horas depois da lua nova ter sido iniciada ali no dia 28 de julho, Júpiter entrou no movimento retrógrado. E isso é um trânsito muito importante para a gente pensar essa alunação, já que Júpiter é um astro que estava interagindo harmoniosamente com Sol e Lua no momento da lua nova. E Júpiter, quando ingressou em Áries, quando eu fiz os atendimentos de previsão para 2022 no começo do ano, eu alertei quem se consultou comigo. A gente de maio a outubro vai viver ali uma fase de Júpiter em Áries que vai fazer a gente lembrar que a gente quer avançar. Áries é um signo que abre caminho, que abre porta, que começa coisas novas. Muitas pessoas entraram no movimento de abandonar trabalhos e empreender e buscar caminhos de maior liberdade, de maior iniciativa, de mais independência e autonomia, mas a retrogradação de Júpiter agora quer que a gente revise algumas coisas que a gente viveu entre 1º de maio e 28 de julho, quer que a gente reavalie, redesenhe, reconfigure nossos planos de expansão, que a gente olhe para cursos que a gente deixou de fazer e agora de repente faça, que a gente olhe para viagens que a gente adiou e agora de repente é hora de planejá-las com mais cuidado, com maior estruturação, ou que a gente olhe para caminhos religiosos e espirituais que a gente andou abandonando e agora talvez a gente vá retomar. Então esses assuntos ligados a ideais, sonhos, aprendizado, especializações, ensino superior, viagens, contatos com mestres, com espiritualidade, religiões, tudo isso vai pedir agora um redesenhar, um redescobrir. Então essa retrogradação de Júpiter que vai até novembro desse ano, ela pede que a gente revise e reavalie coisas vividas aí entre 1º de maio e 28 de julho desse ano. Bom, Júpiter ainda vai retrogradar para Peixes, ali de outubro a novembro a gente vai viver uma recapitulação ali dos últimos graus da passagem de Júpiter por Peixes, que vai falar sobre a gente revisar os nossos sonhos, porque a gente começou a resgatar nossa capacidade de sonhar com muita força da virada de 2021 para 2022. A gente retomou o encantamento, uma coisa de reapaixonamento. Teve pessoas que se envolveram com ideias, com cursos, com caminhos de conhecimento, com outras pessoas, se apaixonaram de novo. A gente viveu o encontro de Júpiter e de Netuno no signo de Peixes ali, um encontro transbordante em março e abril desse ano. E agora é hora só da gente reavaliar se tudo isso que a gente abriu, a gente realmente quer ir por ali ou se na verdade a gente deu uma fugida da nossa rota, tá? Esse é um ano que trouxe muita tentação, aquela coisa da balbúrdia de o tempo todo a gente ter um lugar para onde fugir, para escapar das nossas verdadeiras emoções, para se dopar e se anestesiar. É um ano que pede muito cuidado com essas tendências, inclusive ligadas a álcool, uso de drogas, uso de medicamentos em excesso, né? Ou sem recomendação, sem necessidade. Bom, voltando aqui para as questões, né, dos perigos dessa alunação. Quais são os perigos? O ego excessivo, o individualismo que nos torna incapazes de olhar para a questão do outro, uma rebeldia, um desejo de romper as regras de um lugar imaturo, de um lugar infantil, a irresponsabilidade, a arrogância, o desejo excessivo de controle de situações que não estão sob nosso controle, a intransigência, o autoritarismo, a agressividade, a solidão, um grande desafio a ser enfrentado nesse ciclo, as atitudes drásticas. Também é preciso que a gente pare de fugir dos lutos que a gente está sim vivendo e muitas vezes a gente em negação diz que já superou. Outros desafios, fanatismo, a sensação de rejeição, o ciúme, a possessividade, os bloqueios vividos nas emoções e supostos bloqueios criativos, a intensidade emocional não canalizada. A gente precisa criar rituais e espaços e tempo para o sentir. A gente precisa dançar livremente, a gente precisa fazer uma escrita terapêutica, a gente precisa praticar yoga.
Tô aí trazendo exemplos de recursos que me ajudam no meu autoencontro emocional. É importante que você construa os seus momentos. Quais são as formas que você cria na sua vida para que as suas emoções venham à tona, para que elas não fiquem estagnadas e não causem explosões e alvoroços nas suas relações e no seu cotidiano, inesperadas e drásticas e que causam rupturas que não são confortáveis e talvez não sejam nem necessárias. É importante lembrar que o mundo agora, ao longo dessa alunação, vai se abrir de fora para dentro para que a gente remexa com esses novos ingredientes e recursos o nosso mundo interno. É necessário que a gente permita que as coisas fluam e que a gente abra as portas para o novo e que a gente pare de tentar forçar caminhos que já provaram que não estão trazendo frutos saudáveis. Quando a gente tenta refrear a mudança, é aí que a gente adoece, tá? É preciso ter flexibilidade e criar canais de extravase. Bom, Mercúrio, astro da comunicação, no mapa da Lua Nova ainda transitando por Leão, vai ingressar em Virgem ao longo dessa semana, a gente vai falar disso depois. Mas no mapa da Lua Nova, ele em Leão foi desafiado por Júpiter, por Saturno e por Urano. A comunicação do coração, ela é maravilhosa, mas não quando a gente fala para impressionar o outro, quando a gente quer fortalecer o nosso ego através do que a gente está trazendo para o mundo. E sim, quando a gente quer mostrar a grandeza do que a gente sente, mostrar a integridade do nosso ser. Então, o que sai de você é amoroso ou é arrogante, ou você está revelando o quanto tem coisa apodrecida aí dentro precisando ser expurgada. Então, excesso de egocentrismo na fala, de conclusões precipitadas que desconsideram o lado do outro, a impulsividade na comunicação, o julgamento excessivo, o criticismo excessivo, a falta de flexibilidade para ouvir, para acolher a versão do outro. É bem importante olhar para esses desafios, tá? Bom, a gente precisa tomar cuidado com as idealizações, a romantização, é algo que a gente falou bastante sobre esse ano de 2022, né? É um ano que traz aí muito dessa questão da gente sonhar, idealizar e criar expectativas mil e depois se frustrar, né? A gente vai lidar com insatisfações nesse sentido, nesse ciclo também, mas é um ciclo que favorece os relacionamentos afetivos, a diversão, a conciliação, a organização melhor das nossas questões financeiras e afetivas, a mobilidade, o tato com o público e tudo que é simples, cirúrgico, direto, prático, pragmático, chega de firula, tá? Os cuidados que a gente precisa ter são a procrastinação, realmente, o escapismo, os excessos no financeiro, os excessos de qualquer natureza, que são projeções emocionais, o melindre, tá? A gente precisa ter coragem de dizer o que a gente realmente quer, deseja e pensa e parar de se esgueirar. Só que dizer com cuidado, com educação, tendo noção o quanto isso pode afetar o mundo do outro. Bom, e agora deixei para o final para falar sobre a tríplice conjunção entre Marte, Urano e Nó do Norte, que marca aí a segunda metade de julho e a primeira metade de agosto desse ano e que vai deixar efeitos de longo prazo. Afinal, esse encontro acontece com o Nó do Norte envolvido, que é um ponto astrológico ligado a mudanças ancestrais e kármicas. E também num signo Touro, que é um signo do elemento terra e fala de coisas que se sustentam e se mantêm no tempo. Marte é um astro que está ligado à ação, à forma com que eu vou atrás do que eu desejo e o que eu desejo. Urano está ligado à quebra de paradigmas, inovação, mudanças abruptas e imprevisibilidade. E o Nó do Norte, como eu já falei, fala de missão, de questões espirituais, de propósito e de karma e dharma, ou seja, tudo que temos de acúmulo de passado a ser limpado ou amadurecido e tudo que estamos aqui para aprender. Esse tríplice encontro, ele traz muita agitação, muito dinamismo, muita inquietude, quebras e mudanças radicais nos comportamentos, na forma de fazer aquilo que a gente deseja. A gente vem vivendo o trânsito de Urano pelo signo de Touro desde 2018, 2019, vai ficar até 2026. Urano é um astro lento, ele transita 7 anos por cada signo e é um trânsito que tem falado sobre a gente estar rompendo com prioridades antigas e dando lugar a prioridades novas.
Aquilo que a sua versão de 2018 e 2019 considerava que não dava para viver sem, hoje em dia nem é importante. E aquilo que a sua versão de 2018 e 2019 nem imaginava que seria fundamental para você, hoje é. E isso é importante que a gente reconheça, analise em que áreas da nossa vida isso está refletindo, quantas amarras têm se soltado, quantas versões de nós estão sendo paridas, nascidas, e quantas têm ganhado asas para voar, e como isso é libertador e leve. O quanto é importante a gente honrar a versão do agora, se desfazendo de pactos que as nossas versões antigas fizeram e que agora não fazem mais sentido. Esse é um momento de ruptura muito importante. Coisas que estão fora do nosso controle vão se romper e a gente precisa deixar que elas se rompam, em vez de ficar tentando ali amarrar uma fitinha, uma cordinha, para não deixar aquilo sair. E ao mesmo tempo a gente precisa tomar muito cuidado com os adeus que a gente dá nesse período, porque a gente também tá, como eu falei, com uma tendência muito grande de urgência, achando que tudo é para ontem, mas não é. Estou aqui para te lembrar que não é tão urgente assim. O que é urgente é que você se atente a esse processo na sua vida e enxergue que prioridades estão caindo por terra, que ilusões estão partindo e quais novos caminhos têm se aberto, quais prioridades você tem entendido que não tem como tirar do lugar ali do topo das suas escolhas, né? Então, talvez a pandemia, por exemplo, vou trazer um exemplo pessoal, a pandemia escancarou para mim o quanto é importante a minha saúde mental e física estar em primeiro lugar, porque é o que dá sustentação para minhas relações afetivas, para o meu campo emocional, para a possibilidade de eu continuar trabalhando, para a possibilidade de eu continuar vivendo uma vida de plenitude. Ninguém vive pleno se está sempre com dor, se está sempre adoecido, se está desregulado. Então, se essa não é uma prioridade, é como se as outras desmoronassem, tá? Então, acho que a gente está vivendo, o signo de Touro, ele está muito conectado à questão da nossa nutrição. E é uma nutrição que eu tô falando não só em termos físicos, né, materiais, você nutrir esse corpo com um alimento saudável e gostoso, mas também a nutrição da alma. O que nutre sua alma? O que faz você se sentir alimentada por dentro, nutrida de prazer, de satisfação, de confiança na vida? Acho que as prioridades passam por aí. O que merece sua devoção? Quais compromissos te trazem a sensação de preenchimento por dentro e te fazem ter força para quebrar com aquilo que te adoece, para expurgar da sua vida aquilo que não te faz bem, o que te reconecta? Acho que é uma fase muito importante da gente olhar para isso. Existe um conflito, uma corda bamba nessa alunação entre a responsabilidade e a limitação e o desejo de independência e de autonomia. A gente vai precisar encontrar meios de extravasar esse desejo de liberdade sem ser irresponsável, tá? Eu deixei aqui uma frase para lembrar a gente que a sorte é companheira de quem caminha, de quem não fica estagnada, paralisada, remexendo e cavucando um buraquinho. A sorte, ela anda com a gente e ela vai levando quem tem coragem de ser quem é, porque é isso que a gente veio fazer nesse plano e é isso que essa alunação veio relembrar a gente de fazer. A gente encontra a felicidade no contato com a nossa natureza, com o nosso ritmo interno, com a diversidade da vida, com a infinitude de cores, com a nossa verdade interna. Quando você não está em paz com a sua verdade, nada ao teu redor vai poder estar em paz. Os conflitos fora da gente, eles são espelhos que nos fazem lembrar os nossos próprios conflitos internos. Essa é uma alunação e eu pedi conselhos oraculares esse mês em que a mudança é necessária, a gente vai precisar abraçar nossa sombra, aquilo que a gente julga na gente é parte integrante da gente também, e a gente vai precisar acolher isso na gente e no mundo. A bênção dessa alunação é a dúvida. E você pode pensar, como a dúvida pode ser uma bênção? Ela é uma bênção a partir do momento em que a gente enxergar a abundância e não a escassez. A gente tem a possibilidade de ser líder e protagonista da nossa vida nessa alunação. E eu te recomendo e te aconselho que você siga a verdade do seu coração para tomar essa decisão, ou essas decisões que você vai precisar tomar, e não a verdade dos outros. Não é a régua alheia que vai medir os seus passos, tá? Bom, e o desafio dessa alunação é a gente conectar com o feminino, que é o nosso emocional, nosso lado criativo, nossa energia sexual, nossa vitalidade, que precisam da nossa dedicação para florescerem por dentro. A gente precisa aprender a se entregar. Esses são os recados da alunação leonina. Espero que te ajude a atravessar essas 4 semanas com maior consciência de si,
porque assim você colore o mundo com a sua cor. Um beijo.